Vamos começar aqui com essa gata linda, poderosa, Angélica Ramalho, veterinária. Tudo bom, Angélica? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Como foi seu Natal? Foi muito bom. Coisa boa. Angélica, hoje vamos falar sobre as diarreias que acometem os bichinhos, né? Especialmente cães e gatos. Isso. Nessa época do ano, aumenta o número de diarreias? Aumenta com as Calor. festividades, principalmente por conta das festividades de fim de ano, né? Sempre tem, os bichinhos começam a pedir a ceia, e aí o pessoal vai e acaba dando, ou então eles têm acesso acidental ao lixo. E aí nós veterinários sempre esperamos, né? Depois da ceia, das festividades de fim de ano, sempre tem aqueles quadros de diarreia. Mais em cães até do que gatos, porque gatos são mais seletivos com questão de alimento. Ah, é? É. Além de tudo, o gato ainda escolhe o que vai comer. Exatamente. Já os cães vai pelo não. cheiro, ver se tá bom, o negócio é assim? Já os cães não. Às vezes, muitas vezes, né, quando chegam os animais com diarreia, às vezes é acidental, mexem no lixo. Então, muitas vezes é um dos principais, a gente pergunta, né, o que é que aconteceu? Esse animal tá vermifugado, tá vacinado, se tá tudo certinho, aí depois vem pro resto. E aí, ele teve acesso acidental ao lixo, mudou hábitos na alimentação, às vezes uma introdução de uma nova alimentação, mesmo que essa seja uma alimentação boa, de qualidade, às vezes pode causar diarreia, principalmente nos cães. Tá. Quais são os alimentos, existe isso, dos alimentos que podem ser mais tóxicos para um cão, por exemplo? As diarreias são mais comuns, assim, em grande quantidade nos cães, né? Existem dois tipos de diarreia, a aguda e a crônica. A aguda, ela pode ser por causa alimentar, essa causa alimentar, ela pode ser alergia ou própria intolerância alimentar, a mudança abrupta na alimentação. Por exemplo, o animalzinho está comendo um tipo de ração, já muda para outro tipo. Isso pode gerar uma diarreia nesses animais. E também algumas substâncias tóxicas, tinta. Já chegou um animalzinho para mim com diarreia. Tomou tinta? Tinha tido uma reforma na casa. E sobrou uma latinha, ele disse, não vou desperdiçar, vou por tomar essa tinta acidente, toda. por mais que os proprietários tenham cuidado, acaba acontecendo. E aí, os sinais clínicos principais podem ser vômito e também, em consequência, diarreia. Certo. Vamos para os alimentos, doutora? Pode ser? Pode. Existem esses alimentos tóxicos para os cães? Existem alguns alimentos tóxicos. A próxima cebola, difícil o animal comer a cebola, mas às vezes... O cheirinho, pelo menos a minha, quando cai cebola no chão, ela já logo rejeita. Mas aí o próprio alimento feito com cebola no lixo, por exemplo, essa acesso acidental ao lixo pode causar uma intoxicação. Batata doce também, existe uma intoxicação também muito comum, pode ser comum também no fim de ano. Batata doce, doutora? Tem alguns princípios ativos da batata doce que pode causar também intoxicação alimentar. Outro muito comum, né, é o chocolate, principalmente na Páscoa. Esse chocolate preparado para nós humanos ingerirmos tem alguns princípios ativos que causam intoxicação nos cães. Já existe chocolate para cachorro. Esse chocolate próprio para cachorro já não tem essa substância, já é preparado para eles. E dentre outros, existe intoxicação por salmão também, né? Existe um bichinho que o salmão pode estar intoxicado com ela, para o salmão não causa nenhum prejuízo, mas aí quando o animal ingere, pode causar quadros de diarreia também. Vamos lá, chocolate e salmão, são duas coisas que até para nós está difícil de comer, porque chocolate exatamente. no Brasil, eu não conheço, tem açúcar. Açúcar com gordura vegetal hidrogenada, né? E se isso faz mal pra gente, imagina para eles. O comportamento é totalmente diferente, eles são muito mais sensíveis, né? E o salmão contaminado por mercúrio, entre outras coisas, não é bom pra gente, imagina? Também segue a mesma orientação. Tá, doutora, estamos no veraneio, daqui a pouco a turma vai pra casa de praia, vai pra fazenda, é possível, vai deixar o cachorro na casa de alguém. Quais são as principais recomendações? Pronto, as principais recomendações justamente quanto à vermifugação. Os parasitas intestinais, eles também podem causar diarreia, já é um outro causa de diarreia aguda nos cães. Então, tá vermifugando esses animais, né, pesando, levando ao veterinário para a gente possa pesar e possa fazer direitinho, né, a vermifugação desses animais. O segundo, outra causa de diarreia é por conta causa infecciosa. Existem vários vírus que podem causar diarreia. O principal deles é o parvovírus, só que esse atinge em cães até 1 ano de idade. Existe o coronavírus, adenovírus. E todos esses vírus, eles acometem os cães que não são devidamente vacinados. Então, a vermifugação, junto com a vacinação adequada, né, que isso quem vai orientar é o veterinário, que vai também estar diminuindo essa chance de diarreia e contrair também outras doenças virais, algumas com controle e outras sem cura.
como a sinomose, que também pode causar diarreia. Tá. Doutora, tem algum sintoma? O cão apresenta algum quadro além da moleza? O que parece muito conosco, né? Vômito. Tem outros sintomas que indicam uma intoxicação ou uma diarreia? Primeiro é isso, o animal pode ficar sem comer. Já existem alguns animais que respondem de uma forma diferente, porque isso também está muito diretamente ligado à questão da imunidade desses animais, né? E aí entra a vermifugação, a vacinação e também a questão de imunidade individual de cada um. O animal, em relação à diarreia, né, que é que o proposto a se falar aqui, inicialmente, o que o proprietário nos fala começou da noite para o dia, né? Que é a diarreia aguda. E essa diarreia ela pode vir com ou sem sangue. Então, é o principal. Só que a diferença de tratar ou levar ao veterinário é justamente isso, porque nós vamos saber se esse animal está realmente vermifugado, vacinado e fazer aquelas velhas perguntinhas a fim de investigar realmente o que é que aconteceu. Né? Algumas diarreias com o próprio probiótico, mudanças na alimentação, elas são facilmente controláveis. Já algumas diarreias, elas precisam realmente de uma intervenção, às vezes do internamento, a aplicação de antibióticos específicos e exames, né? A gente sempre vem batendo nessa tecla de fazer exames. O exame parasitológico de fezes vai dizer se a causa da diarreia é um parasita intestinal, né? Já um exame de sangue também vai ter algumas características que vamos dizer se essa diarreia é de cunho infeccioso ou não. E a partir daí fazermos um tratamento mais adequado. Então... Certo. O animalzinho tá lá em casa, tristinho, né? Sem reagir, com essa diarreia. Existe alguma coisa que eu posso dar antes de chegar ao médico? A gente sabe que tem um soro caseiro para nós, né? Existe soro caseiro também para o cão. Existe uma medida? Como funciona, doutora? Por exemplo, a minha ela tem 1,5 kg. Como que eu faço essa dosagem? A forma de fazer o soro caseiro é a mesma do humano, certo? A dosagem realmente depende do peso. O seu animalzinho, 1,5 kg. Pronto, em forma de hidratação, né, a gente pode estar oferecendo 10 ml de soro, sempre tendo muito cuidado para não fazer falsa via, né, porque... O que é falsa via? Falsa via é quando a gente deseja, né, que o soro vá diretamente para o estômago. Sim. E uma falsa via seria quando a gente força o animal e, às vezes, o soro ele vai para os pulmões. Então, a gente acaba causando um outro tipo de problema, né, uma doença pulmonar, por uma falsa via. Por isso que tem que ter muito cuidado. Como é que sabe isso? Exatamente, tem que fazer uma administração. Normalmente a gente diz, põe no cantinho do lábio do animal e vai fracionando de pouquinho em pouquinho, sem forçar. Né? Às vezes o animal fica um pouquinho estressado e aí você também fica naquela de querer administrar tudo de uma vez e não pode. Tem que ter bastante cuidado para não fazer essa falsa via. Então o soro é com sal e açúcar do mesmo jeito? Do mesmo jeito que faz o soro caseiro para humano. Certo. Do mesmo jeitinho. Maravilha. Doutora, existem outros cuidados que nós devemos tomar? Por exemplo, o verão está chegando, quer dizer, já chegou, estamos aí pegando fogo. Isso aumenta a probabilidade de ter diarreias? Aumenta... O calor? O calor aumenta também e, assim, logo depois do verão, a gente vem um grande período de chuvas. Já esse período de chuva, a maior parte das diarreias são as diarreias virais, né? Que no período de chuva tem uma maior disseminação do vírus, né? Já no período mais quentes, normalmente o que acontece são as diarreias alimentares também, ou então as diarreias por... protozoários, né, que pode acontecer. Então, realmente tem que ter os cuidados básicos. Uma coisa que deve se dizer, a maioria das vezes a diarreia está ligada com a origem alimentar. Se o animal está vermifugado direitinho, vacinado direitinho e tem uma diarreia da noite para o dia, uma diarreia aguda, normalmente é de origem alimentar, então tem que se investigar direito. Roubou alguma coisa e ninguém viu. Ou então uma mudança rápida na alimentação. Alimentação muito rica em gordura, ela pode causar diarreia. Normalmente, a melhor alimentação é uma alimentação que tenha mais fibras, né? E existem no mercado dietas, né, que são adequadas para cada estágio da vida, como também para alguns tipos de problema, né? Existem os probióticos, muitos proprietários dão por conta própria. A diarreia começou há 2, 3 dias atrás, deu probiótico, mas aí não funcionou. O probiótico, ele regula o intestino, né, de uma forma geral. Então, se a alteração intestinal que esse animal está apresentando for por um desequilíbrio intestinal, vai resolver. Mas se aí não resolver, realmente tem alguma coisa por trás, aí só o veterinário com exames e
fazendo a consulta direitinho, examinando o animal, é que vai poder chegar à causa principal. Doutora, para ministrar qualquer tipo de alimento, muitas vezes é necessário que tenha um truquezinho, né? Isso. Ou tem algum problema envolver, por exemplo, colocar um comprimidinho dentro de um pedacinho de pão ou de alguma coisa que a gente sabe que ele vai gostar e que tem problema isso? Não, inclusive o comprimido é um grande vilão, né, dos proprietários. Eles sempre perguntam no consultório, né, como fazer realmente. Nós veterinários, ou até quem trabalha, né, os auxiliares que trabalham, a gente já tem um jeitinho de... se o animal não morder, for um animal dócil, tem como pegar o comprimido e realmente administrar. É porque longe da mãe, o animal se comporta igual a criança, né? Se comporta de uma maneira, mas à frente da mãe é de outra. Mas não tem problema quanto colocar dentro de uma salsicha, desde que o alimento não seja cru. Salsicha não. Vai num pão. Desde que o alimento não seja cru. Nós também temos no mercado, né, produtos veterinários que ajudam um alimento mais pastoso, que dá para esconder o comprimido, né, em questão, para que o animal possa ingerir. O que não se pode fazer é diluir em água, para facilitar. Se é um comprimido, não se deve diluir em água. Fracionar, eu particularmente não gosto de prescrever medicamentos que tenha que fracionar várias vezes. Eu acho que perde as miligramas que o animal precisa. Então tem que ter só esse cuidado realmente, de colocar em algum alimento que não seja cru. Inclusive, gostaria de ressaltar que não se deve jamais dar alimento crus aos animais, tem que estar pelo menos previamente cozido, visto que alimentos crus como carne crua tem uma grande proliferação de bactérias e esse pode ser também mais uma causa de diarreia nos animais. Olha, que aula nós tivemos agora, né, gente? Eu falei que ela era gata poderosa e ela é mesmo. Doutora Angélica Ramalho, muito bom, viu? Muito bom te conhecer. E você que está precisando de uma médica assim bem competente, uma veterinária bem linda, bem poderosa, bem uau, né? Você tem filho? Filho que eu digo... Tem uma gata, Mel. Lógico, uma gata tem que ter uma gata, né? A Mel. Tem quantos anos a Mel? Nossa, a Mel tem 5 anos. 5 aninhos. Muito bem. Olha, se você tem uma Mel, se você tem... Qual é o nome do seu Pires? Zeus, só podia ser um Zeus, né? A gente só dá o nome pro animal daquilo que parece com a gente, né? Poderoso, né? Muito bom, se você tá precisando de um veterinário assim top, Amigo Bicho é o lugar, tá? Todos os endereços do Amigo Bicho vão passar agora aqui na sua tela, você vai observar, se for o caso, anotar, anote os telefones, quando você precisar, lá você encontra, a maior concentração de médicos poderosos veterinários de Natal. Fico muito feliz em ter o Amigo Bicho aqui conosco, é uma empresa muito séria e os profissionais muitíssimo competentes. Para mim é uma honra. Linda, muito obrigada, viu? Obrigada também, eu que agradeço. Olha, hoje eu saio daqui craque em diarreia. Quem me perguntar já sei o que fazer. Obrigada, linda, Deus abençoe sua vida, tá?